Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, escrito também a nós, através do apóstolo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade de Naim, com ele e seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Estas são para nós hoje palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Sente-se. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus. O Salmo repetia insistentemente: eu buscarei a pureza do meu coração. Por isso eu buscarei ser diante dos meus filhos, diante das pessoas, da comunidade, da vida, testemunho coerente. O meu coração, eu busco vivê-lo na retidão. Exatamente essa é a mensagem da primeira leitura de São Paulo ao Timóteo, onde São Paulo escreve ao presbítero Timóteo, falando de como deveria ser a postura de comportamento de um bispo, que naquela época podia se casar. São Pedro era casado. A família é o maior bem de Deus, é o maior rosto de Deus. Escrevia ao diácono, escrevia para as mulheres, escrevia para aqueles que ocupam um cargo, dizendo: vocês não podem ter sido, vocês não podem falar de Deus, do amor, da vida, se vocês não viverem. A maior enfermidade que há dentro da igreja, no dizer do próprio Papa Emérito Bento XVI, é o pecado interno nos seus pastores. O contratestemunho, a incoerência. Falar de um Deus vida, de um Deus amor, de um Deus justiça, de um Deus reto, de um Deus puro, e ser corrupto, não ser verdadeiro, ser falso. Não ensinar com a vida aquilo que se prega. Não é ser discípulo do Mestre, porque ele foi tudo o que ele falou. Esta é a maior pobreza da igreja. Não sermos. Mas ao mesmo tempo, ele ao falar disto, ele se referia a todos aqueles que assumem uma missão. Esta é a enfermidade da humanidade. Esta é a enfermidade do povo brasileiro. Esta é a enfermidade de olharmos para aqueles que nos guiam e ver a falsidade, a corrupção, a maldade, a deslealdade, a injustiça, a incoerência.
a lei a serviço dos interesses e não da bondade. Isto vale para mim, Padre, vale para você, papai, vale para mim, vale para nós, vale para qualquer situação, que não se escolha alguém que não tenha essas qualidades no ministério da vida. Foi o apóstolo Paulo que disse que se escolha alguém que não se deixe comandar pelos interesses, que não faça dos seus cargos uma usurpação para não ter o mesmo destino do demônio, para não ser demônio, usar do que ele possui para não ser. E o apóstolo fala essa reflexão para nós todos. É a primeira leitura de hoje. Então vamos olhar com coragem. O salmo: eu busco no meu coração a retidão. É verdade? Eu posso dizer isso? Você, nós. Será que não é essa a doença do casamento, da família, da lealdade, da desautoridade, do desencanto, da falta de esperança? Porque nós matamos a esperança, matamos Deus, quando não buscamos ser aquilo que falamos. Por isso o Papa Francisco diz: pouco significa ser Papa, pouco significa ser cardeal, pouco significa ser bispo ou ser leigo. O que significa é sermos discípulos rostos de Jesus. É isto que o mundo precisa. Esta é a primeira mensagem. A segunda do Evangelho é fantástica. Porque na segunda do Evangelho, no Evangelho de hoje, é uma complementação do Evangelho de ontem. No Evangelho de ontem, Jesus mostra a fé de um pagão, o centurião romano, que estava fora, odiado dos judeus. Odiado, mas era um homem bom. Era um homem que tinha empregados. E que viu o empregado doente, e que se compadeceu do empregado e se desafiou e mandou servos dizer: diga para Jesus que o meu empregado está doente. Um homem cheio de compaixão para aqueles que o serviam. E Jesus disse, e Jesus se dirigiu na direção da casa. Enquanto que caminhava, o centurião disse: não venha na minha casa, porque eu não sou digno de que tu entre. É tão grande essa expressão que a igreja escolheu diante de cada momento que comungamos: Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa. Isto é, o que é ter fé. E hoje o Evangelho nos ensina o que é viver a fé. Por que temos fé? Porque nos mostra que Jesus, nele se cumpre as profecias, nele se cumpre o coração de Deus. O Deus Jesus andava com seus discípulos na direção da cidade de Naim. Encontra-se com a maior tragédia da vida humana, ou então, com a maior interrogação da vida humana, com a morte. De uma viúva que tinha seu único filho. E Jesus, diante dessa cena, da maior pergunta do coração humano, diante do nada, diante daquilo que parece a ruptura de toda a esperança do coração humano e de todos os sonhos da vida humana, a morte. Jesus olha em primeiro lugar, se compadece, seu coração se enche de compaixão. O ser humano que perdeu a compaixão já se afastou de Deus muito tempo. O Papa Francisco vive dizendo que a tragédia de nosso tempo é uma cultura que matou a sensibilidade, que criou o descartável, que o ser humano não sofre mais diante da dor do outro, que o ser humano não sente mais a compaixão. E o ser humano que não é mais capaz de sentir a dor do outro, não tem nada de Deus, tem a morte de Deus, não entendeu Deus, não está em Deus, não vive Deus, não sentiu Deus, não entrou em Deus. E por isso é impensável
diante do drama da dor do mundo, um cristão que não se codoa. Por isso, perder a compaixão é matar o amor, é matar o casamento. Porque uma mulher quer encontrar num homem alguém que o acolha. Um homem quer encontrar numa mulher alguém que o acolha. Amar o desamável, amar a ferida, amar a dor, amar o fracasso, amar a mágoa. E estar junto com o outro. O amor de hoje é amor de interesse, é amor de conveniência. Eu amo enquanto que eu tenho, enquanto que eu recebo, mas eu não amo para ajudar, eu não amo para salvar, eu não amo para me comprometer, eu não amo para sentir a dor do outro. E isso não é amor, isto não é evangelho, isto não é Deus. O mundo de hoje está ferido, está destruído, está perdido. Falar de Deus sem ter compaixão é impensável. Por isso que ninguém esquece um Gandhi. Por isso que ninguém esquece uma Teresa de Calcutá. Perguntada por um ateu, um jornalista ateu, como é que você definiria Teresa de Calcutá? Eu não tenho fé, mas eu sei que ela correu o risco de mostrar Jesus. Ela é compaixão. Olhe para o meu irmão Dulce, olhe para as pessoas que se têm compaixão, e o mundo não as esquece. Compaixão é amar-se, é comprometer-se com o destino do outro, com a ferida do outro. Então, um cristianismo, a igreja de hoje, precisa da misericórdia. Misericórdia é amor que sente, é amor que suja as mãos, é amor que vai na ferida do outro, no destino do outro, na angústia do outro, na miséria do outro, abraça o outro e não descansa enquanto não o gesta para a esperança da vida. Isso é amor de misericórdia. Amor que gesta a ferida, que ressuscita os mortos de esperança, os mortos de sonhos, os mortos da dignidade e da vida. Porém, o evangelho de hoje vai muito além. Jesus para diante de um morto. E diz o apóstolo Lucas, o Senhor, um grande profeta, Deus visitou seu povo. E em Jesus se realiza aquele que vence a própria morte. E aí, uma resposta para nós todos, que diante da morte pensamos não ter futuro. Não, em Jesus a morte não é fim, é só passagem de encontro para a eternidade. A você que vive a ferida da dor, que perdeu um ente querido, que vive o mistério da dor, eu faço uma pergunta: como você ama? Você tem compaixão com sua esposa, seu esposo, seu filho, seu pai, seu irmão, sua vida? Somos honestos de coração? Vamos ressuscitar os que estão mortos de esperança. E Jesus tocou no esquife, como eu também serei tocado. Se eu me deixar tocar, Ele me ressuscitará do pecado e me fará uma criatura nova. Não a morte, só a vida. Jesus é o Deus da vida, é o Deus da compaixão, é o Deus da esperança. É o único que restituiu esperança lá onde já não há esperança, a morte. Então o evangelho de hoje nos fala que Cristo não é um guru, nem é o maior profeta. Ele é o Messias, o prometido desde sempre, a resposta para o coração humano. Então vamos hoje meditar. Como é que eu vivo a minha missão, a minha autoridade? Eu sou honesto? Eu tenho compaixão? Eu estou sensível à dor humana? Eu me comprometo com o mundo? Hoje, a fé dá lugar à certeza da eternidade. Que Deus nos acompanhe. Amém.